Em 1 Coríntios 14, 2, fala que os que falam em línguas fala somente a Deus, pois os homens não entendem. Isso significa que existe uma língua estranha, ou seja, que não seja um idioma, pois se só Deus entende e homem nenhum entende, como que não existe língua estranha? De acordo com esse texto, professor, 1 Coríntios 14, 2, realmente está dizendo isso? Que há uma língua que só Deus entende? Esse texto realmente é um dos mais mal compreendidos no meio cristão. É mesmo? Esse texto, Tito, fala assim, ó: pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Então, esse verso analisado isoladamente poderia realmente nos dar essa conclusão de que há um tipo de dom de línguas que o ser humano não compreende, mas somente Deus. Porém, se analisarmos todo o capítulo de 1 Coríntios, percebemos que Paulo está, na verdade, corrigindo um uso indevido do dom de línguas. Então, por exemplo, ó, aqui, a partir do versículo 6, olha como ele começa a corrigir, ó. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil, a não ser que leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina? Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Olha o restante aqui, ó. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Veja, existem duas interpretações para o verso 2. Alguns acham que realmente o verso 2 menciona um dom de línguas estático, que na verdade não seria um dom do Espírito, mas uma mistura de um dom do Espírito com uma influência pagã que alguns coríntios receberam do culto à deusa Diana, onde haviam manifestações estáticas do dom. Agora, outros preferem crer que aquela pessoa que falava em línguas era entendida somente por Deus porque as pessoas que estavam na congregação não conheciam o idioma que ela usava. Então, independente das duas interpretações que nós aceitarmos, porque não dá para bater um martelo em relação ao verso 2, em relação a essas interpretações, você pode ver no contexto que Paulo não está apoiando o uso indevido do dom de línguas. Pelo contrário, ele pede que, assim como os instrumentos sejam tocados devidamente para serem compreensíveis, ele pede que as pessoas deem sentido àquilo que elas estão falando. Tanto que no verso 10 ele reforça, ó, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Então, Paulo não está apoiando aqui um dom de língua sem sentido algum. Porque o propósito principal do dom, além, obviamente, de edificar aquela pessoa que se utiliza do dom espiritual, é evangelizar, é levar a mensagem de salvação numa linguagem compreensível. E para finalizar, nós percebemos isso também no verso 19, que Paulo não apoia um dom de línguas que as pessoas não possam entender por meio dele a mensagem de salvação. Ele diz no verso 19, todavia na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Então, o contexto é bem claro. Muito bem.